A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Mais uma madrugada de oração, de jejum e leitura da santa e gloriosa Palavra de Deus, né? Hoje nós vamos ler no Evangelho segundo escreveu o apóstolo São Mateus, no capítulo 12, né? A palavra do Senhor, e o versículo 43. O título diz assim: A volta do espírito mau. Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontece com esta geração má de hoje. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então Jesus, ele estava ensinando, né, sobre a libertação, né, do ser humano, né, da criatura. Quando ela tem um encontro com Jesus, né, aquele espírito mau que a perseguia, a atormentava, né, fazia morada na mente, no coração dela, é expulso, né, é repreendido, e o Espírito Santo de Deus passa a morar na vida dela, na vida dele, né, no coração. As atitudes mudam, né? O caráter é restaurado daquela pessoa. Ela antes levava uma vida errada, né? Diante de Deus e diante dos homens, mas agora ela dá frutos de arrependimento, né? Ela muda as atitudes, ela agora dá frutos bons, né? Aquela árvore que antes dava frutos maus, agora dá frutos bons, né? Porque houve uma restauração na vida dela. Porém ela não vigia, né? Não busca Deus, ela não ora, ela não jejuma, ela não tem uma vida de temor a Deus, de leitura da sua palavra, ela não se afasta do mal, né? Como diz a palavra do Senhor, né? Que nós devemos se afastar da aparência do mal, né? E ela, aquele espírito que antes fazia morada naquela mente, naquele coração, né? Naquele corpo, ele sai e traz mais 7 espíritos, né? E aquela criatura, por não vigiar, ela dá lugar àqueles mal para voltar para a vida dela, e a vida dela se torna pior do que era antes, né? A vida daquela pessoa, como a palavra do Senhor Jesus está ensinando. Então Deus, ele quer nos abençoar, ele quer nos salvar, nos libertar, fazermos pessoas libertas, né? Pessoas, árvores que venham dar bons frutos. Mas se nós não vigiarmos, né? Não se afastarmos da aparência do mal, não tivermos uma vida de oração, uma vida de temor a Deus, nós não temos como permanecer firme nos caminhos do Senhor Jesus.
Primeiro, que nós estamos lutando contra o inimigo chamado carne, outro inimigo chamado mundo, né? Que está aí fora, as influências, né? E o outro inimigo, como o Davi, o rei Davi, ele falava que ele tinha um inimigo que dormia com ele, se levantava com ele, andava com ele, que era a carne, né? Os desejos carnais. Esses desejos, eles vêm, Jesus diz, do nosso interior, do nosso pensamento, do nosso coração, né? E o inimigo maior, que é o diabo, Satanás, o tentador, né? Que trabalha 24 horas tentando a humanidade, tentando a criatura, tentando as pessoas, levando elas a se autodestruírem, né? Então, como é que nós vamos vencer esses inimigos, meu querido, meu irmão? É orando, é vigiando, é se chegando a Deus dia após dia, minuto a minuto, hora a hora, tendo comunhão com Deus, buscando a presença de Deus, para que este inimigo não volte a fazer morada mais no nosso coração nem na nossa mente, né? E quem faça morada agora é o Espírito Santo de Deus, com temor e tremor a Deus. Que haja mudança para melhor na nossa vida, na nossa família, né? Mas para isso é necessário nós buscarmos a presença de Deus, meu querido. Porque hoje as influências são grandes aí fora. Onde você vai, se você não for uma pessoa temente a Deus, se você não for uma pessoa que se esforce para agradar a Deus, você não tem como vencer essas influências. Pelo contrário, essas influências, ela é mais fácil de levar você a se distanciar de Deus, de que mesmo você influenciar essas pessoas a se chegarem a Deus. Por isso que é necessário você orar. A palavra do Senhor Jesus, né? O apóstolo Paulo, ele nos dando um conselho, escrevendo na sua carta, ele diz que orai sem cessar, né? Orai sem cessar. Então a oração é que nos leva a Deus, né? Quando você abre a Bíblia para ler, é Deus falando conosco, comigo, com você, a palavra de Deus. Mas quando você ora, você está falando com Deus. Você está apresentando ao Todo-Poderoso as suas causas, né? Está apresentando a sua família, a sua vida em oração a Deus. E só Ele, meu amigo, meu irmão, para nos guardar, para nos livrar desses inimigos, como a palavra está falando aqui para mim e para você. Pois o Senhor Jesus, Ele é quem tem poder para nos libertar de todos os males, né? Mas é necessário nós também fazer nossa parte em oração, em jejum, em leitura da palavra de Deus, em ter nossos momentos com Deus, né? Porque tem pessoas que elas levam a vida, materialmente falando, voltada só para as vidas material e esquece a sua vida espiritual, esquece o seu momento de oração com Deus, ao se levantar, ao se deitar, né? Ao dia a dia da sua vida, pedir direção a Deus, proteção, pedir salvação ao Senhor pela sua casa, pela sua família. Então é necessário nós se fortalecermos em Deus, porque nós mesmos, seres humanos, não temos de nós mesmos forças de nós mesmos para enfrentar os inimigos espirituais, carnais e materiais. Mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo já venceu por nós. Como disse o Senhor Jesus, eu venci o mundo, né?
Então, se ele venceu, ele em nós também fará nós vencermos este mundo mal, vencermos as setas do inimigo, vencermos os desejos carnais, vencermos as armadilhas, né, que o inimigo prepara dia após dia, né, contra a nossa vida, contra a nossa família. Mas é necessário nós buscarmos a presença de Deus. É necessário nós orarmos, vigiarmos, né? Como diz a palavra do Senhor, o apóstolo São Lucas escrevendo, ele diz que no seu evangelho, orai, olhai e vigiai, né? Então, orar, olhar, é onde nós estamos indo, o caminho que nós estamos seguindo, se é o caminho verdadeiro, se é um caminho que está levando cada um de nós a Cristo Jesus, né? Como o Senhor Jesus mesmo falou, que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então a nossa vida, é necessário nós termos os nossos momentos de oração com Deus. E nesta madrugada que o Senhor nos concede, nós vamos fazer este clamor agora ao Senhor, né? Pedir a Ele para que nos livre, que nos guarde, que guarde a sua vida, a sua família. Mas é necessário, meu amigo, meu irmão, você fazer a sua parte. É necessário você se esforçar para agradar a Deus e lutar com as armas de Deus, né? Como fala o apóstolo São Paulo no livro de Gálatas, capítulo 6, né? Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao diabo, né? Resistir nos dias maus, né? Ou seja, naqueles dias que o inimigo tem preparado suas armadilhas, suas ciladas. Mas se nós estivermos bem com Deus, estivermos na presença de Deus, estivermos orando, jejuando, lendo a palavra, se esforçando para agradar ao Senhor, com certeza nós venceremos qualquer batalha espiritual que porventura nós viemos enfrentar, porque maior é o que está conosco, diz a palavra do Senhor, do que o que está lá fora, né? Maior é o Deus que nós servimos, o Deus dos céus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso libertador. Neste momento nós vamos orar, apresentar a Deus as causas impossíveis, né? Aquilo que é impossível aos seus olhos, aos meus olhos, mas para Deus não há nada impossível. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Pai Criador dos céus e da terra, Criador do mar e tudo o que nele há, Criador do universo, da humanidade, o Senhor meu Pai, que está sentado no teu alto e sublime trono, acima dos serafins, ó Senhor dos céus e da terra, Deus da humanidade, Deus do universo. Pai, é no nome de Jesus, teu Filho amado, no nome que é sobre todos os nomes, a tua palavra diz, no nome especial de Jesus Cristo, meu Pai, que nós te pedimos nesta madrugada perdão pelos nossos pecados, perdoa nossas fraquezas, Senhor. Lembra-te que somos pó, meu Deus, e que ao pó voltaremos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha compaixão de nós. Aumenta nossa fé em Ti, Senhor. Aumenta nosso ânimo, nossas forças na Tua presença. Pai, apresentamos ao Senhor aquilo que é impossível aos nossos olhos, Senhor. Mas para o Senhor não é, meu Pai. Senhor, toca com Tua mão poderosa nesta madrugada. A mão poderosa que tirou o Teu povo de Israel do Egito, da escravidão. Tira, Senhor, agora, meu Pai querido, este rapaz, essa moça, esse Senhor, esta senhora, este amigo que sofre, meu Deus, com a depressão, que sofre com a ansiedade, com a síndrome do pânico. Senhor, que só a Tua mão poderosa pode arrancar este mal, Senhor.
Deus, toca com tua mão poderosa naquela criança. Toca, Senhor, com tua mão poderosa, meu Pai, naquele que se encontra aflito, desesperado, meu Deus, humilhado, envergonhado, no fundo do poço, meu Deus, nos vícios do álcool, das drogas. Meu Deus, aquele que se encontra aprisionado pelos espíritos do crime, o espírito que leva aquela criatura ao crime, Pai, a sua autodestruição, levando ele e ela. Meu Deus, e só o Senhor tem poder para libertar da prostituição, dos vícios, Pai, da vida errada. Só o Senhor Espírito Santo, como a tua palavra falou nesta madrugada para nós, Senhor. Meu Deus, que o Senhor é que nos liberta, que o Senhor é quem faz morada na vida do teu filho, da tua filha, Espírito Santo, transformando o caráter, transformando aquela criatura numa nova criatura, meu Deus, na tua presença. Que antes ela dava frutos maus, mas agora, meu Deus, ela dá frutos do bem, ela pratica as coisas boas diante dos teus olhos, o bem, Senhor. Pai, abençoe ricamente a nossa família, a nossa casa, os nossos familiares, amigos. Senhor, abençoe salvando, libertando, livrando de todo o inimigo, ó Pai. Senhor, oramos também, meu Deus, e apresentamos cada familiar, meu Deus, dos teus filhos, os teus filhos amigos, Senhor, oramos por eles. Pai, pedimos que o Senhor os guarde, os livre de todo mal. Pedimos que o Senhor, Espírito Santo, os liberte de toda, meu Deus, de toda maldição, de vício, de álcool, de droga, de tudo que não presta, de jogo, meu Pai, de vício, que estão levando essa criatura ao fundo do poço, as humilhações, as dívidas, Pai. Oramos por aqueles que se encontram jogados, Senhor, nas calçadas, nos viadutos, debaixo, ó Pai, nas ruas, Senhor, que vivem, meu Deus, oprimidos pelos espíritos do mal, das trevas, que levam, Senhor, aquela criatura a se autodestruir, meu Deus. Pai, oramos por eles, entregamos em tuas mãos. Oramos também, meu Deus, por aqueles que se encontram encarcerados injustamente. Apresentamos o Senhor, meu Deus, os caluniados, defamados, meu Deus, a língua mentirosa, defamadora, caluniadora, perversa e má, Senhor, que caluniou, meu Deus, que planejou a maldade contra a vida daquela criatura, e ela se encontra, meu Deus, sofrendo, se encontra injustiçada. Faz justiça ao justo juiz. Apresentamos o Brasil, a nação ao Senhor, meu Deus, ao Senhor que é um justo juiz. Apresentamos as autoridades ao Senhor, meu Deus. Apresentamos os parlamentares ao Senhor. Apresentamos, meu Pai, nesta madrugada, cada um deles ao Senhor. Aqueles que estão lá, meu Deus, no poder transitório, mas estão praticando maldades, injustiça, imparcialidade. Senhor, faça justiça na vida de cada um deles, meu Deus. Entregamos em tuas mãos esta causa, o Brasil, a nação. Oramos pela tua igreja, pelo teu povo, pelos teus filhos, por aqueles que levam a tua palavra, preciosa semente, o evangelho do reino. Meu Deus, aqueles que estão necessitados, sofrendo, aflitos, desesperados. E aqueles que hão de crer no Senhor, Pai. Abençoe em nome de Jesus. Oramos pela empresa onde trabalhamos, apresentamos ali ao Senhor, os diretores, seus familiares. Apresentamos cada funcionário ali ao Senhor, meu Deus. Abençoe o trabalho das suas mãos, prospere, ó Pai. Abençoa os clientes, as famílias, clientes do bem, famílias do bem. Deus, prospere em nome do Senhor Jesus. Pai, entregamos em tuas mãos a minha vida, a vida da minha esposa, a minha família, a família da tua serva, os amigos e familiares, Senhor. Guarda, livra de todo mal, livra dos acidentes, da bala perdida. Livra do homem mau, sanguinário e violento, meu Deus. Aquele que apressa seus passos para derramar o sangue inocente. Afasta eles, meu Deus, para bem longe dos nossos caminhos. Pai querido, amado e santo, é no nome de Jesus que nós te pedimos e determinamos vitória na nossa casa, na nossa família,
na família dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Meu Pai, te agradecemos por tudo, meu Deus, pelo dia que já se passou, por este novo dia que já se inicia. Meu Deus, que seja um dia de paz, saúde, salvação, prosperidade, libertação na nossa família, nossa casa, na vida dos amigos e familiares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus, meu querido, meu irmão, ilumine o seu caminho, ilumine a sua mente, o seu coração, o Espírito de Deus, levando você, guiando no temor do Senhor Jesus, no temor à palavra de Deus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, @PR João Maria. Você vai se inscrever, vai colocar o nome dos seus familiares, seu pedido de oração ali na descrição dos vídeos, onde nós vamos estar orando, todas as madrugadas que Deus nos permitir. A partir de meia-noite, estaremos orando, clamando a Deus, apresentando a Deus a nossa vida, a sua vida, a nossa família, a sua família, em nome de Jesus. Pois sem Deus, sem Jesus, nada nós podemos fazer. Fique com Deus, tenha uma boa madrugada, um sono reparador, um dia abençoado na sua vida e na sua família, em nome de Jesus.